desembargador Rondon tem pouco, mas ele não chegou ainda. Né? Só tem 3, 4 dele e um tem até pedido de... Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Desembargador Marcos, da pauta complementar de Vossa Excelência, EHC, impetrante Dr. Daniel Urzes. Parecer... Excelência, bom dia. No dia 5 de agosto, o juiz singular relaxou a custódia com vinculação de medidas cautelares. Eu estou entendendo e julgando prejudicado o habeas. Complementar de Vossa Excelência. Parecer pela denegação. Também eu estou denegando a ordem. Ele busca debater a autoria, que implicaria na análise aprofundada no contexto fático probatório até então descortinado, né? E a decisão está adequadamente, satisfatoriamente fundamentada nos termos do artigo 93 da Lei Infraconstitucional, de modo que estou denegando a ordem. Desembargador Marcos, não estou de acordo. Desembargador Rui, o 3 da pauta complementar de Vossa Excelência. 3. Aqui eu estou concedendo a ordem, porque, embora nós tenhamos, por regra, não se reconhecer incompetência via habeas corpus, porque há a exceção, mas aqui no caso nós temos a particularidade de que foram impostas medidas de proteção, envolvendo o fato que não tem nenhuma ligação com a Lei 11.310 lá de 2006, a Lei Maria da Penha. E de modo que, diante da excepcionalidade que se faz aqui, com a imposição de medidas cautelares que foram aplicadas, eu conheci via habeas corpus concedendo a ordem. Porque a regra é efetivamente a exceção, né? Mas aqui não, aqui é flagrante. É que eu sei que teve um relacionamento há anos atrás, não tem nada, não tem mais nada a ver uma coisa com a outra, são sócios de alguma coisa e colocou para dentro da Maria da Penha. Desembargador Marcos, de acordo. Vamos aos processos em que participa o desembargador Rondon. Está ótimo. Agradeço. Obrigado. Me prepara lá. Hoje usando 4, né? Deve ter voto escrito. Anuncio o 4 da pauta complementar da minha relatoria, também habeas corpus, tráfico ilícito de entorpecente, negativa de autoria, impossibilidade de incursão no acervo probatório, alegada ausência de provas de mercancia, desnecessidade, gravidade concreta do crime, elevada quantidade de drogas, garantia da ordem pública, fundamentação idônea, expectativa de pena futura mais branda, inviabilidade de análise, recolhimento cautelar compatível com o princípio da presunção de inocência, predicados pessoais favoráveis que não interferem na prisão cautelar, ordem denegada de acordo com o parecer ministerial. Desembargador Rui. De acordo.
Desembargador Rondon, na hora que Vossa Excelência estiver pronto, nós anunciamos. Só tem da pauta geral? Só. Até deixa eu- Então, anuncio o 29 da pauta geral da relatoria Desembargador Rui, revisão Desembargador Rondon, com marca de Barra do Garças, apelante ECCA e apelado Ministério Público. Com a palavra o doutor relator. De acordo com o relator, Excelência. Tem um pedido de sustentação oral aqui neste caso. Então, senhor presidente, a presente apelação criminal é extraída da decisão do juiz da segunda vara criminal de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia e condenou Erasmo César Correia de Almeida processuais, etc. Não se conforma, então, apresenta o recurso, pretendendo sua absolvição. O recurso respondido em primeiro grau, do outro procurador de Justiça, Hélio Américo, concluiu pelo desprovimento. Breve relatório. Ouço a Procuradoria. Mantido, Excelência. Vossa Excelência tem um prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, nobres jogadores. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau que condenou o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 9 anos e 8 meses de reclusão em regime de cumprimento inicial fechado pela prática de suposto crime de estupro de vulnerável. Todavia, não se conformando com a injusta condenação que lhe foi imposta, uma vez que se considera inocente do crime que lhe é imputado, por meio deste recurso de apelação, pleiteia sua absolvição, diante da insuficiência probatória constante da instrução criminal. Excelentíssimos desembargadores, imperioso chamar a atenção para o fato de que, data máxima venha, se trata de uma condenação injusta, sem precedentes. E por que, nobres julgadores? Porque não há prova no processo que sustente sua condenação. Ora, excelências, o réu, que só teve advogado até a prolação da sentença, tendo esse advogado renunciado à causa logo em seguida, não conseguiu trabalhar o processo como deveria, por uma infelicidade do destino. Vamos aos fatos. Consta dos autos do processo que o réu, no dia 4 de julho de 2014, estava em uma casa na cidade de Barra do Garças, em companhia da namorada, e naquela mesma semana o réu havia conhecido a Ana Lúcia, mãe da suposta vítima, que estava na cidade para fazer programas. No dia do pretenso fato, Ana Lúcia, a namorada do réu, saíram para comprar entorpecente, muito embora em seu depoimento inicial tenha dito que foi para comprar cerveja. A todo momento, restou comprovado que o réu não iria e nem queria fazer uso de qualquer substância, mas tão somente por vontade inicial de Ana Lúcia, as mulheres foram de motocicleta comprar droga em uma boca de fumo próxima. O trajeto da compra da substância entorpecente não demorou mais que 20 minutos. Pasmem, doutores, apenas 20 minutos, que seria o tempo em que o réu teria supostamente ficado sozinho com o menor, onde Viviane e Ana Lúcia, inclusive, foram uníssonas quanto ao tempo despendido no trajeto, conforme depoimentos de folhas 15 e 17 dos autos e do histórico do laudo pericial de folhas 43. Vejam, excelências, que a mãe do menor saiu para comprar entorpecente com a namorada do réu, tendo se ausentado cerca de 20 minutos, sendo nesse curto espaço de tempo em que o réu teria supostamente levado o menor para o quarto, colocado o mesmo sobre a cama, despido suas vestimentas e praticado o ato libidinoso, e posteriormente ele teria tido tempo para tomar banho. Com todo respeito, nobres julgadores, o acervo probatório é pouco convincente de que um curto período de espaço de tempo o réu tenha supostamente praticado o ato libidinoso, corroborado inclusive pelas inconsistências nos depoimentos. Ademais, é impossível crer que dentro desse curto período de tempo em que o réu teria ficado conversando com a testemunha Jales França, que em seu depoimento prestado durante a instrução processual, afirmou ter chegado quando da saída das mulheres,
tendo inclusive emprestado R$ 20 para uma delas. A testemunha Jales França afirmou ainda que, da saída das mulheres até o seu retorno, levou cerca de 20 minutos. Tempo este que ficou conversando com o réu sem que o mesmo se ausentasse do local. Depoimento este que sequer foi considerado pelo juízo monocrático. Excelências, a sentença de primeiro grau valeu-se somente da palavra da vítima, que por sua vez mostrou-se vacilante e contraditória em várias oportunidades. Verifica-se que as provas apresentadas não possuem sustentabilidade para fornecer subsídios para a manutenção da sentença condenatória. Outro sim, com respeito ao laudo pericial realizado, não constou vestígios de violência, o que parece incongruente diante do relato exordial de que o crime foi praticado por meio de violência. Fato esse que levaria necessariamente à constatação da violência se o ato libidinoso tivesse ocorrido, além de que o laudo pericial não é conclusivo. Ademais, não podemos esquecer que o laudo pericial realizado consta ainda que o menor havia sofrido lesão de queda de bicicleta recente, sendo que dessa lesão foi constatada próxima do períneo, pode ter sido decorrente inclusive da queda de bicicleta, sustentado inclusive por outros vestígios de escoriações. Assim sendo, houve a constatação de suposta violência sexual, sem contudo constatar violência para a prática do ato libidinoso, sendo que a mãe do menor em seu depoimento afirmou ter havido suposta violência quando do ato. Nesse sentido, é importante lembrar que o réu concordou em realizar todos os exames, fornecendo inclusive material genético para ser confrontado com o material colhido da suposta vítima, pois estava certo de sua inocência. Urge ressaltar que esta é mais uma prova de inocência do réu, pois apesar de ter sido colhido esse material para análise laboratorial do exame de DNA tanto da vítima quanto do réu, até a presente data, não houve juntada do resultado desse exame, um verdadeiro cerceamento de defesa do réu. Outro sim, nobres julgadores, quando da realização do relatório psicossocial constante às folhas 50 dos autos, a mãe do menor a ser ouvida pela psicóloga afirmou que está bastante abalada e revoltada, pois sempre desconfiou de Erasmo. Ora, excelências, aquela afirmou que sempre desconfiou do réu, mas mesmo assim teria deixado seu filho menor de idade com o mesmo para ir adquirir entorpecentes para uso próprio. Tal falta demonstra os cuidados que aquela dispensava ao menor. Não obstante, no mesmo relatório de atendimento psicossocial, às folhas 51, a psicóloga afirmou: a mãe está abalada e com certeza não apresenta condições emocionais de lidar com a situação, não passando segurança ao filho. Tal situação revela que o depoimento do menor na presença da mãe, na fase inquisitória, estava prejudicada pela potencial influência da mãe na suposta vítima. Nesse sentido, quando o depoimento do menor é assistido por sua mãe perante a autoridade policial, o menor afirma ter sido supostamente estuprado, mas afirma também que o réu estava vestido. Ora, excelência, como pode isso ocorrer? Como visto, doutores, o depoimento da suposta vítima é inconsistente, pois como teria sido estuprado com o réu trajando vestimentas, que o ato teria sido praticado com violência, mas o laudo pericial não demonstra a alegada violência. E ao final não houve juntado dos exames de DNA ao ser realizado com material colhido durante o exame pericial. Com efeito, excelências, diante das interpretações equivocadas motivadas por um estado de ânimo da mãe, levou aquela a cogitar tal ato vindo do réu. E outras, de fato, intencionalmente falsas, caracterizando claramente uma atuação psicopática que subordina o bem-estar da criança e do adulto acusado a algum interesse próprio daquela, mas aqui não se pode precisar qual é. Vejam nesse ponto que o réu em momento algum armou qualquer situação para se aproveitar da suposta vítima, sendo sempre a mãe quem acusa o réu do suposto estupro, mas os depoimentos da própria, inclusive, são contraditórios. Nesse mesmo sentido, é importante lembrar do relatório psicossocial realizado com a irmã da mãe do menor, senhora Maria Catiúce Pereira Lopes, que disse à psicóloga: Ana Lúcia saía constantemente de casa e não zelava sequer do menor, até que certo dia saiu de sua residência e mudou-se para a casa do Dr. Jamil. Ora, excelências, quem é esse Dr. Jamil nessa história? Além disso, relata que após 15 dias o referido odontólogo foi até a residência da requerente e entregou a ela a criança, alegando que Ana Lúcia estava sumida há vários dias. Nesse mesmo dia, a requerida apareceu altas horas para buscar o seu filho, alegando que o mesmo havia sido abusado sexualmente. Então vamos aos fatos apresentados.
A vítima é supostamente estuprada, em seguida abandonada na casa do Dr. Jamil, que ao que tudo indica era quem recebia garotas de programas em sua residência naquela localidade, e após vários dias sem retornar para casa, o Dr. Jamil entrega a criança para sua tia. Tal fato sequer foi explorado durante a instrução processual, tampouco no inquérito, por ser esse Dr. Jamil uma pessoa influente no município de Barra do Garças. Por outro lado, é patente a fragilidade do depoimento do menor, que inclusive estava potencialmente influenciado pela mãe. Fato esse que restou evidenciado durante todo o processo, inclusive quando do depoimento do menor durante a instrução processual, onde a todo tempo é lembrado pela psicóloga em nome do réu. Excelências, se os senhores puderem verificar a gravação do depoimento do menor com a psicóloga, ela tenta colocar palavras na boca do menor e ainda assim não consegue. Desse modo, se as provas a favor da autoria deletiva foram produzidas apenas na fase inquisitorial, pois nenhuma delas foi ratificada em juízo e o laudo pericial foi imprestável para provar a materialidade deletiva, não há como se formar um juízo de certeza que garanta a manutenção da condenação, sendo que o réu está preso há mais de um ano. Ora, excelências, no caso dos autos, há ausência de elementos irrefutáveis de prova que sustentem a suspeição do acusado pela ocorrência do crime. Nesse caso, deve-se primar o benefício da dúvida, conhecido pelo princípio do indúbio pro réu. Ademais, analisando as provas constantes dos autos, atesta-se que a condenação do réu não possui respaldo nos testemunhos e demais documentos acostados à inicial, posto que são duvidosas as circunstâncias em que o crime teria se perpetrado, ou se de fato ocorreu. Portanto, o réu pugna pela reforma da sentença monocrática e pela sua absolvição, defendendo essencialmente as teses de negativa de autoria e inexistência de provas. Não sendo entendimento, pleiteia vossas excelências, então, pela diminuição da pena imposta ao réu, eis que a sentença majorou a pena em 6 meses com base na idade da vítima. Ora, como que se pode aumentar a pena base de um crime que abstratamente prevê como sendo vítima uma pessoa menor de 14 anos? Por outro lado, o réu, no alto dos seus 40 e tantos anos, nunca praticou qualquer crime contra a dignidade sexual de quem quer que seja, e não seria agora que iria praticá-lo. Isso posto, requer-se diminuição da pena, caso não se entenda pela absolvição, pela aplicação então da pena base, certo de que a justiça será promovida. Pugna por fim que, caso vossas excelências entendam necessário, peçam vista dos autos para melhor análise de todo acervo probatório. Muito obrigado. O parecer está ratificado? Gostou da sentença, em resumo? O acusado, ao ser interrogado, narrou que conheceu o ofendido e sua genitora, uma festividade na casa do Sr. Jamal, estando os mesmos hospedados na referida residência. Na noite do ocorrido, a mãe do menor, Ana Lúcia, esteve na residência do denunciado, convidando ele e a sua namorada para consumirem substância entorpecente. O réu que disse a sua namorada para acompanhar Ana Lúcia até a cidade de Aragarço para comprarem drogas. No momento em que Ana Lúcia pediu ao seu filho, a vítima poderia ficar sob seus cuidados. Quando as duas estavam saindo, ficou conversando com o seu vizinho, que guarda o veículo de sua residência, sendo que ele tinha chegado de viagem naquele instante. Declarou que sua namorada e Ana Lúcia levaram cerca de 15 a 20 minutos para retornarem com o tóxico adquirido. Quando ambos retornavam ainda, estavam conversando com seu vizinho no portão, no momento em que foram fazer uso de drogas, e a vítima foi para o quarto dormir, posto que já estava tarde. Que por volta das 6 horas a droga acabou, então o acusado acompanhou Ana Lúcia e seu filho até a residência. No caminho perguntou para Ana quando seria efetuado o pagamento do dinheiro que sua namorada havia emprestado para a aquisição da droga, tendo por resposta que o pagamento seria quando achasse melhor. Em seguida, retornou para casa e foi dormir, sua namorada ficando lá dormindo o dia todo. Por volta das 7 horas da noite, a polícia chegou em sua residência e encaminhou para a delegacia. Essa é a versão do acusado. A testemunha Maria Catiúcia Pereira Lopes, inquirida em juízo, afirmou ser tia do ofendido e irmã da genitora da Ana Lúcia, que ficou com a guarda do infante após a ocorrência do abuso sexual. E a vítima contou para Thaís, irmã da depoente, que tinha ido com sua genitora até a residência de Erasmo, porém a mesma saiu com uma amiga e o deixou sozinho com o acusado. O denunciado levou até o quarto, tirou seus shorts
deitou de bruços na cama e o menor disse que Erasmo colocou seu pipiu e seu bumbum, que doeu muito. O ofendido ainda disse que viu saindo um xixi na hora que o acusado colocou seu pipiu no bumbum. Que depois da vítima teria ido ao banheiro, lavou o rosto e voltou para o sofá. Descreveu o depoente que a genitora lhe disse que quando foi dar banho no seu filho, colocou a mão em seu bumbum e este reclamou que estava doendo, ocasião em que o ofendido contou o que havia acontecido, que sua irmã, a mãe do menor, é usuária de substâncias entorpecentes e decidiosa no cuidado dos filhos, dando a este fato que requeriu a guarda do seu sobrinho. A testemunha Thaís Pereira Barros, inquirida em juíza, disse que é tia da menor e que à época dos fatos residindo em Rio Branco, no Acre, que ficou sabendo que o menor havia sido abusado sexualmente, pois a depoente e o menor dormem no mesmo quarto. Em dada noite, ele sentou na cama e contou o que havia acontecido, que certo dia sua mãe saiu e deixou na casa do Erasmo, que estavam sentados no sofá, e o acusado chamou para ir até o quarto. Dentro do acusado, tirou sua roupa e encostou o pipito nele. O menor ainda relatou que o acusado lhe dizia que caso falasse alguma coisa, ele ia bater, que após o ocorrido foi ao banheiro, lavou o rosto, sentou-se novamente no sofá e que a vítima disse que viu o xixi saindo. Em seguida ainda afirmou que a vítima estava com muita vergonha do que aconteceu com ele e não tinha nenhum acontecimento acerca do sexo, passando inclusive a ter vergonha de ficar sem roupa na frente das pessoas. O ofendido, a ser ouvido em juízo na sala de depoimentos sem danos perante o psicólogo judicial, confirmou que ficou sozinho com Erasmo e ele colocou o pipito dele em seu bumbum, que doeu muito. Mídia 122 e 123, estando o menor a repetir o que declarou anteriormente na delegacia de polícia. Quis ressaltar, conforme depreende do relatório de estudo psicológico acostado às folhas, realizado pelo psicólogo judicial, que a vítima relatou que sua mãe deixou em uma casa e uma pessoa chamada Erasmo, que abaixou o seu short e, como ele chorou, ele parou e disse para não contar para ninguém. Desse modo, a pouca idade, sua condição moralmente posta confere credibilidade ao seu testemunho, vez que não se pode inferir qualquer insignificante demonstração da existência de quaisquer elementos subjetivos capazes de fazer ostentar em verdade de tamanha grandeza, até pela inocência a respeito da sexualidade, pelo fato de ter apenas 6 anos de idade na data dos fatos. Ademais, a análise do arcabouço probatório verifica-se que a vítima foi segura imputando a autoria do crime ao denunciado Erasmo, não havendo motivo para duvidar do relato, porquanto inexistentes os indícios de que pudesse estar mentindo ou fantasiado ao ocorrido, imputado ao crime pessoa inocente. É sabido que a palavra do ofendido em crimes dessa natureza, que raramente presenciada por testemunha, assume especial relevo, e assim vai por diante colocando a parte jurisprudencial. De modo que eu acompanhei a decisão do juiz, mantive a decisão do juiz e desprovi o recurso. Senhor Rondon? Igreja Câmara, eu fiz a revisão do voto desta apelação e ouvi com atenção o que o douto defensor disse da tribuna. Pelo que eu pude perceber, me parece que da tribuna foi alegada uma matéria nova a respeito de dosimetria penal. E pelo que consta do relatório do eminente relator e da revisão que fiz também, ratificando o relatório, não existia inicialmente esse pedido de modificação da pena. Então eu vou me limitar ao que consta do relatório e proferir meu voto nesse sentido. Como todos sabem, a prova nos delitos contra a dignidade sexual empresta valor especial aos depoimentos da vítima, que no caso foram prestados de maneira coerente e foram reproduzidos por tias do menor com a fidelidade necessária para me levar ao convencimento de que realmente o crime aconteceu tal como consta da denúncia e tal como o menor declarou perante
A profissional psicóloga que o ouviu quando depois dele revelar os fatos para Thaís Pereira Barros, foi levado perante a psicóloga judicial e, num procedimento de depoimento sem danos, contou que o apelante Erasmo colocou o pênis no seu bumbum e, inclusive, ejaculou. O defensor diz que não há provas suficientes da materialidade do crime. Entretanto, o crime de estupro de vulnerável é um crime complexo que contempla não só a conjunção carnal, contato físico, certo? Como também os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No laudo pericial consta, sim, que há eritema na região anal, e sobre esta circunstância o defensor diz que o menor dias antes havia se machucado andando de bicicleta. Ora, se assim é, a prova das alegações incumbe a quem as fizer. Certo? A defesa não apresenta prova de que houve realmente esse ferimento do menor andando de bicicleta e que esse ferimento do menor andando de bicicleta é o ferimento constatado no exame pericial. Ainda sobre o aspecto da prova oral, uma circunstância que eu quero ressaltar aqui é a de que o réu, quando inquirido, invocou o álibi de ter ficado conversando enquanto teria permanecido sozinho com o menor, com um vizinho. Novamente aplica-se aqui a regra do artigo 156 do CPP. A prova das alegações incumbe a quem as fizer, porque é então que a defesa não arrolou esse vizinho como a pessoa que tinha conhecimento de que durante o tempo que ele teria ficado sozinho com a vítima, ele permaneceu conversando com o vizinho até que a mãe chegasse. Com essas breves considerações, eu encaminho o meu voto de acordo com o voto do relator, porque entendo que a prova constante dos autos é uma prova suficiente à prolação do decreto condenatório. É como voto. Igreja, Câmara, com respeito à questão levantada pelo ilustre advogado aqui na tribuna em relação à pena, o juiz, ao fixá-la, usou os seguintes argumentos. Iniciando a dosimetria da pena, diante do tipo do crime, pautando no mínimo legal da pena aplicada ao caso, ou seja, 8 anos, a culpabilidade do acusado é de maior reprobabilidade, pois voltou sua libido contra vítima de tenra idade, apenas 6 anos de idade, que não possuía possibilidade de resistência. Portanto, majoro sua pena em 6 meses. Deixo de apreciar os antecedentes criminais e assim o faço em respeito ao princípio da presunção de inocência. Existem elementos desabonadores de conduta social do réu, posto que é certo que se dedica ao consumo de substâncias entorpecentes. Assim, majoro apenas em 2 meses. Não existem outros dados sobre sua personalidade. As circunstâncias do crime, por mais torpes que sejam, não fogem às circunstâncias dos crimes sexuais. O delito, com certeza, deixou consequências, pois certamente o menor restará traumatizado e marcado com um sinal invisível, mas altamente doloroso, e só conhecido pelas vítimas de abuso sexual.
Restou ainda a sequela física descrita no laudo pericial. Desta feita, majoro a pena em 1 ano. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. E dessa forma, fixo a pena base do condenado em 9 anos e 8 meses de reclusão. Ou seja, exatamente. A mim me parece que esta fundamentação não é bastante para realmente elevar a pena base. O juiz acabou por elevar a culpabilidade em fato da idade da vítima, que já compõe o tipo penal. Também elevou a pena base em 2 meses, considerando negativa a sua conduta social por ele fazer uso de entorpecentes e ainda pelas consequências do delito em razão das sequelas físicas e psíquicas deixadas pelo crime. De modo que, neste particular, eu vou fazer a retificação de ofício da pena base, para excluir essas circunstâncias judiciais reconhecidas no apelo. E, a partir daí, eu fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 8 anos. E, no mais, verifico que não existem, o juiz mesmo diz da sentença que não existem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena. E assim sendo, eu fixo a pena definitiva em 8 anos de reclusão e estabeleço o regime semiaberto. É assim que voto. Senhor presidente, eu quero retificar o meu voto no momento em que eu me manifestei. Eu não tinha aqui, até olhei, não tem a parte da sentença, porque não fazia parte do interesse na elaboração do voto. Então, eu não encontrei aqui uma transcrição da dosimetria. Mas, vendo Vossa Excelência dissertar a respeito das circunstâncias, que eu também, como Vossa Excelência, entendo que são circunstâncias que foram inerentes ao crime, a conduta social foi negativada também, sem fundamento em elementos de convicção idôneos. Então, eu quero retificar o meu voto para acompanhar a Vossa Excelência, porque considero a fundamentação inidônea e estou de acordo com Vossa Excelência. Curso, mas de ofício, retificada a pena e o regime de cumprimento. Obrigado, senhor. Obrigado. Maioria, né? É a maioria. Desembargador Rondon, o 37 é de Vossa Excelência. Não há pedido de preferência nem de sustentação. E adianto que o parecer ministerial é pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento da defesa. Tráfico de drogas. 37. Excelência, eu estou dando parcial provimento ao recurso do MP e parcial provimento ao recurso de Jean-Pierre. Eu estou fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, como consequência do provimento parcial do MP, e como consequência do parcial provimento de Jean-Pierre, estou aumentando a fração redutora do tráfico privilegiado no grau máximo, 2/3, trazendo a pena para 1 ano, 9 meses, 20 dias de reclusão e pagamento de 180 dias multa. Nós também temos uma divergência aqui, desembargador Rondon.
Eu fiz no resumo que fiz aqui da nossa divergência, diz o seguinte: o relator deu parcial provimento apenas à resignação ministerial para tão somente suspender os direitos políticos do apelado nos termos do artigo 15 da Constituição Federal. É isso, não é isso? Não, aí É, fixar o regime semiaberto, né? E suspender os direitos políticos. Isso, exatamente. A divergência consiste no provimento parcial do recurso defensivo para reconhecer o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, 2/3, pois diante da inexistência de prova de dedicação do acusado à atividade criminosa e tendo sido utilizada a quantidade da droga para recrudescer a pena base na primeira fase dosimétrica, não se pode valer do mesmo critério a quantidade entorpecente para estabelecer na terceira fase da dosimetria um percentual de redução aquém da fração máxima prevista em lei para referida minorante, uma vez que se afigure evidente bis in idem. Além disso, houve divergência quanto ao regime de cumprimento da pena, ou seja, neste particular, eu estou entendendo que se o juiz utilizou a quantidade da droga na pena base, eu penso que ele considerar novamente a quantidade da droga para limitar o percentual do tráfico privilegiado seria bis in idem. Né? E, além disso, houve divergência também quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, sendo alterado do aberto para semiaberto, conforme pleiteado no recurso ministerial, em razão da quantidade da droga. Foram 580 gramas de maconha. Haja vista que nos crimes de tráfico de droga, o fato de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao réu, aliado à natureza e à quantidade da droga, recomenda a imposição de regime prisional mais gravoso para o cumprimento inicial da pena. Eu dei provimento parcial ao apelo de Jean Pierre Custódio de Paula apenas para aumentar a fração redutora do tráfico privilegiado ao seu máximo 2/3, em razão exatamente porque o juiz já considerou a quantidade da droga na primeira fase, readequando sua pena definitiva para 1 ano e 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 180 dias multas no valor de 1,30 do salário mínimo. Além disso, dei parcial provimento ao recurso do Ministério Público para tão somente estabelecer o regime semiaberto, cada negativação para início de cumprimento da pena, bem como suspender os direitos políticos do apelado nos termos da 15 da Constituição Federal, mantendo no mais. Então, nós temos essa divergência com relação a Eu não percebi, Excelência, está me parecendo que o seu voto é igual ao meu. né? Qual que é a divergência? A divergência é que Vossa Excelência parece que não reconheceu o tráfico privilegiado no grau máximo. Eu reconheci 2/3. Foi 2/3? 1 ano e 9 meses, Vamos ver, no que tange a causa especial de diminuição de pena. Eu aumentei a fração redutora do tráfico no grau máximo. 2/3. 1 ano, 9 meses, 20 dias de reclusão. 180 dias multa. Suspendi os direitos políticos e Isso. regime semiaberto. Ficou assim. Então, Vossa Excelência está reconhecendo os 2/3, então, né? Estou reconhecendo. Deve ter tido algum ruído na comunicação aí, porque os nossos votos hoje estão coincidentes. Pode, eu não sei, mas pode ter havido alguma alteração antes. Semiaberto. É.
Então, só para deixar claro, Vossa Excelência reconheceu a fração máxima de 2/3, o regime é semiaberto e provendo... Exatamente. Então, estamos de acordo. Vou nem apresentar a outra. Hã? Qual que é Marquinhos? Foi mantido do Marquinhos, foi. Exatamente. Dúvio pro réu. O desembargador Rondon, o 47 é de Vossa Excelência, o parecer é pelo desprovimento. Veja, Câmara, o 47 da pauta, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A resignação é defensiva. O primeiro pleito é de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, que eu entendo improcedente. Há farto conjunto probatório apontando para a existência da estabilidade, permanência e durabilidade da organização delituosa, condenação que se impõe. Estou negando provimento aqui. Pretendida a exclusão da agravante da reincidência ante a falta de certidão cartorária, que eu entendo também improcedente, há informações em documentos dos autos suficientes para o reconhecimento da agravante. Pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena, eu entendo que há parcial possibilidade de acolhimento, porque os requisitos estão atendidos na íntegra apenas por um dos apelantes, quanto ao outro não. A alteração do regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, entendo que há parcial possibilidade também, regime inicial fechado adequado para apenas um dos apelantes. Quantum de pena e reincidência que autorizam a aplicação do regime fechado. Quanto à retificação de penas, há erro material no cálculo, haveria erro material no cálculo, que eu não reconheço. Então, o recurso é exclusivo da defesa. Aliás, reconheço um erro material no cálculo, certo? Então, como há recurso exclusivo da defesa, há vedação ao reformar-se in pejus. Então, o resultado do julgamento, segundo o meu ponto de vista, é recurso desprovido em parcial consonância com o parecer ministerial. Concluí o voto da seguinte forma: nego o provimento ao apelo interposto por Lourival e dou parcial provimento ao apelo interposto por Simão, somente para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, O grau máximo, né? e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, mantendo inalterados os demais termos da sentença. Vossa Excelência aplicou em metade, não é isso? Deixa eu ver aqui. Em metade o privilegiado, o tráfico privilegiado, né? Deixa eu ver aqui, Excelência, só um Não minutinho. estou enganado, acho que é metade. A pena ficou em 5 anos, 6 meses de reclusão, 950 dias multa. É metade. Sim, metade, né? Pelo parágrafo 4º. Exatamente. Na nossa divergência, neste caso também, nós temos uma certa divergência, senador Rondon, porque eu entendi que há provas da habitualidade do réu Simão quanto ao tráfico de drogas. Ele, inclusive, ele foi condenado por associação para o tráfico. Eu penso que nestas circunstâncias não é possível a reconhecer o tráfico privilegiado. Entendo ele, inclusive, sendo condenado por associação pelo tráfico, né? Então, eu estou neste particular, divergindo de Vossa Excelência. Não, aqui consta que ele é primário, Excelência. Mas ele é primário, mas ele se dedica ao tráfico. Eu digo que o privilégio, né, aliás, nós temos reconhecido aqui, é apenas para aquele traficante ocasional, né? Então, ele tem uma dedicação ao tráfico. O fato dele ter sido também condenado por associação ao tráfico, eu penso que também já Mas ele é primário ou ele foi condenado? Vossa Excelência está dizendo que ele reconheceu que ele é primário, não, mas está ele dizendo é primário, que ele foi condenado. Mas ele foi condenado por associação do tráfico, o tráfico também. Então ele não é primário.
Ele é. É que ele foi condenado aqui também. Ele foi condenado pelo tráfico. Não, e mas aqui na associação mesma pelo tráfico. sentença. Na mesma sentença. Ah, tá. Mas a sentença está Não, sob entendeu? júdice, excelência. Eu sei, mas eu entendo que É a nessas nossa circunstâncias- conhecida divergência. É, Tudo exatamente. Inclusive a quantidade da droga, são 4 quilos de cocaína. Né? Então eu penso que só isso mostra a dedicação dele ao tráfico. Agora, com respeito à questão do erro material levantado para a Procuradoria, eu entendo que ele pode ser corrigido. Acontece que o juiz, neste caso aqui, mas se trata de simples erro matemático. Acontece que ele foi condenado pelo tráfico e pela associação do tráfico. Na hora que o juiz foi somar as duas penas, somou para menor. Para menor. Então, para mim, se trata de erro material. Né? Então, eu penso que nessas circunstâncias eu reconheço um mero erro material que pode ser corrigido. Né? Eu sei, mas... não recorreu lá em primeiro lugar, não vem recorrer agora aqui. Exatamente. Veja só, no caso, o réu foi condenado pelo crime do 33, levou 5 anos e 6 meses. Para o crime de associação, ele tomou mais 3 anos. Só que na hora que 6 mais 3 dá 9. Dá 9 anos e 6 meses. Na hora de somar, o juiz encontrou 8. 8 anos e 6 meses. Quer dizer, um mero erro. Hã? Ele foi condenado a 5 anos e 6 meses. Tá? E para a associação para o tráfico, 3 anos. Então daria 8 anos e 6 meses, não é isso? Pena de 5 anos e 6 meses de reclusão. Para a associação para o tráfico, são 3 anos e acrescentou 1 ano face à reincidência, encontrando a pena definitiva em 4 anos de reclusão. Então foram 4. Então dariam 9 anos. Ocorre que ao somar as penas dos 2 crimes, na forma do artigo 69, a sentença obteve total de 8 anos e 6 meses. Né? Então, para mim, trata-se realmente de um mero erro material que pode ser corrigido. Então, eu estou reconhecendo, neste caso aqui, de ofício, estou corrigindo o erro do cálculo referente ao somatório da pena do réu Lorivaldo. Desembargador Rui? Já foi bastante debatida essa questão desse aspecto de conseguir aplicar-se o parágrafo, a minorante do parágrafo 4, para aquele que está sendo concomitantemente condenado também pela associação, artigo 35. Claro que nós respeitamos o posicionamento do desembargador Rondon, né, no sentido de ser conciliáveis, né, serem conciliáveis as duas hipóteses, mas eu peço o Vênia para manter também o meu entendimento de que se o artigo 35 traz como requisito a certa estabilidade e permanência dessa associação de vontades, né, me parece um ser sustentável que seria possível a aplicação do parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4º quer exatamente alcançar pessoas que não se encontram nessa magnitude de violação da lei, né? Uma culpabilidade que não alcança esse parâmetro. Então, se eu estou mantendo o artigo 35, me parece ser, dada vez, inconciliável com a minorante. Agora, no tocante ao erro, é a tal história, né? Normalmente, era mais tradicional se fazer, na fundamentação da sentença, se realizar a dosimetria e depois lançar-se o dispositivo, que seria a simples conclusão, né, de todo o trabalho que estaria sendo feito. Então, eu não sei, não analisei a sentença, mas acontece que na fundamentação foi apresentado o quê? Foi apresentado o cálculo dosimétrico adequado. Houve apenas no final da sentença, da conclusão, quando se pretendeu fazer a somatória do total das penas, que, aliás, não poderão ser cumpridas simultaneamente, porque uma está dentro da hediondez e a outra não está dentro da hediondez, né? Porque o 33 está na hediondez e o 35 não está na hediondez.
Então, você tem cálculos diferentes, percentuais diferentes para progressão, livramento, etc. Quando se foi lançar no final, ou ao final da sentença, se lançou 1 ano a menos, é isso que aconteceu. Né? Mas na fundamentação, na dosimetria específica, está devidamente esclarecido. Então, me parece que ela deve prevalecer como a dosimetria, né, que foi realizada. E esse erro posterior, essa descoincidência posterior, não tem a possibilidade jurídica de se desfazer e, portanto, prevalecer sobre a dosimetria que foi realizada individualmente para cada crime. De modo que eu concordo, não há reformar-se impéios no caso e, portanto, acompanho Vossa Excelência com a devida vênia do eminente desembargador Rondon. Rondon, foi só, A retificação é do ofício? foi retificado de ofício o cálculo da pena. E desprovido o recurso, né? Desprovido o recurso. Negado provimento, recurso. Do Lorival. Isso, do Simão eu neguei o provimento. Eu neguei, foi negado aos dois. Aos dois recursos. Ok. Ok. Esse aqui agora o senhor é impedido pela doutora Mônica. Aí coloquei o desembargador Rondon, mas é o último. Ok. Passar pro desembargador Rondon. Tá. Então, em julgamento, a apelação 21.230/2015 da capital, apelante Diego Rafael Pereira Andrade, apelado do Ministério Público. Minha relatoria, razão do impedimento, não, razão do impedimento do desembargador presidente, né? E o parecer aqui é pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: homicídio qualificado, motivo torpe, recurso que possibilitou a defesa da vítima, tribunal do júri, alegação manifestamente contrária à prova dos autos, improcedente, veredito respaldado em prova segura, idônea e legítima defesa não configurada pelo desprovimento do recurso. Síntese ao relatório, parecer? Parecer, estou votando no mesmo sentido, desprovendo o recurso, mantendo a decisão do tribunal do júri, porque não há manifestamente contrária à prova dos autos, como se pretendeu colocar. De acordo? De acordo, então, unânime, recurso desprovido os termos do voto do relator, em consonância do parecer ministerial. Só o eminente presidente e presidência da Vossa Excelência. Ok. Nós agradecemos a presença de Vossa Excelência, que muito nos honra. Obrigado. Agradecemos. Volto para a pauta de HC. Desembargador Marcos, o 5 da pauta complementar de Vossa Excelência, HC, o parecer é pela concessão do HC. Senhor presidente, Então, violência doutor Omar. doméstica, eu
deferir o pedido para substituir a custódia preventiva, estou ratificando em consonância com a orientação ministerial, portanto, concedendo a ordem. Estou de acordo, desembargador Rui. Desembargador Rui, o 6 é de Vossa Excelência. Parecer pela denegação. Isso. Parecer pela denegação. E esse aqui é aquele velho problema. Há um réu, ou uma ré, Adriana Cesário de Freitas, que encontra-se presa preventivamente. E ela está lá com dúvidas, ou se tem dúvidas, a respeito da sua exidez mental. Que, aliás, é fato precedente, já havia no âmbito civil, salvo engano aqui, o reconhecimento dessa condição. Na esfera da ação penal condenatória, por homicídio, foi, então, solicitada o exame e foi determinada a instauração do denominado incidente de insanidade mental, que se costuma denominar, visando apurar a imputabilidade ou inimputabilidade como conclusão desse exame, dessa perícia. O artigo 150 do Código Penal, Código de Processo Penal, determina assim: para efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, se estiver solto e requerer os peritos, um estabelecimento adequado que o juiz designar. Essa norma, no meu modo de ver, o que ela pretende? Pretende, evidentemente, você olhar pela condição, no caso da beneficiária, de que, ao que parece, sofrendo uma redução ou problemas, diminuição da sua capacidade intelecto-volitiva, que não se curou pela prática do crime, muito menos pela prisão, seja colocada, por evidente, além de resguardar sua própria pessoa em relação aos demais detentos, ressalvar também a condição dos detentos, que poderão ter, se assim detectado, um surto, como aconteceu na primeira, e poderá atentar contra a vida de algum de seus colegas lá de estabelecimento penal. Por isso, a colocação da lei que já fosse ela encaminhada para um local adequado, não permanecendo mais junto aos comuns. Então, tem que se conceder a ordem aqui, porque foi pedido e o juiz aceitou. Ela tem que ser colocada num local próprio para quem está em análise sobre sua capacidade de autodeterminação. Não, e ela continua lá. Então, estou determinando que seja ela encaminhada. É isso que eu estou concedendo a ordem. Para um local adequado para as pessoas que possam estar em condições como ela está sendo detectada. Bom, se o juiz não tiver, então que o juiz que verifique essa possibilidade, né? Porque aqui não tenho isso. Não cheguei a responder. Eu determinei que ela seja internada. E aí o juiz verifica. Mas é. Sim, mas nessas situações, o que recomenda, no caso da minha internação, é a periculosidade, a possibilidade dele cometer novos delitos. Mesmo até essa questão da prisão domiciliar é compatível, cara. Não, eu não entrei nesse mérito, sinceramente, porque é aquilo que eu disse, é tanto para protegê-la em relação aos demais, como para proteger os demais em relação a ela, porque ela não está mais na mesma condição, né, daqueles que estão ali com a sua autodeterminação, com o seu livre-arbítrio mantido. Então eu preciso excluí-la dali. Obrigado, tchau. Preciso excluí-la. Por isso o artigo 150 do Código vem dizer isso.
e cabe ao juiz tomar as providências. Então, estou determinando que ela seja internada em estabelecimento adequado às condições dela. Se o juiz não conseguir, aí então ele que vê o que ele vai fazer, né? Desembargador Marcos? Também estou de acordo. Da minha relatoria, o 7 da pauta é roubo, é alegação de excesso de prazo que não está configurado, o paciente que recentemente foi preso ainda sob acusação de tráfico, associação criminosa e porte de arma. Estou denegando a ordem de acordo com o parecer. Estou de acordo. Desembargador Marcos, o 8 da pauta de Vossa Excelência, o parecer é pela concessão da ordem, Furto. para dispensando a fiança. Exatamente. Na verdade... Confirmando o a juiz liminar, Vossa reconheceu Excelência. Já concedeu a liminar, né? De acordo com o parecer também. Isso. Então, eu estou de acordo, desembargador. De acordo? De acordo. O 9 é da minha relatoria. Violência doméstica, prisão preventiva, garantia da ordem pública, periculosidade do agente, tendência à reiteração delitiva, fundamentação idônea, expectativa de pena futura mais branda, inviabilidade da análise, ordem denegada de acordo com o parecer. Desembargador Rui? Estou de acordo. O 10º também é da minha relatoria. Habeas corpus, liberdade concedida mediante pagamento de fiança, segregação que se perdura apenas pela impossibilidade financeira do paciente, constrangimento ilegal configurado, possibilidade de dispensa, liminar confirmada, ordem concedida de acordo com o parecer. Boa pauta complementar. Na pauta geral, os primeiros são todos pedidos de vista do desembargador Rui. Sim. Desembargador Rui, Vossa Excelência tem vários que pediu vista. Poderia só É, dizer isso aqui- só o 1 da pauta. Deixa eu ver se eu... 78.903, é esse o primeiro de câncer? 37386, Pedra Preta. 386? É, É de 37. Pedra Preta. Isso, Pedra Eu Preta. estou acompanhando o relator. O relator, né? É, relator. Ok. O 2 da pauta. O 2 da pauta 2 da pauta, é de Primavera do Leste. Eligiane Thaís. acompanhei o revisor. O 3 da pauta, de Sorriso. Sorriso. Acompanhando o revisor. O 4 da pauta, É o de Cuiabá, né? Cuiabá, capital. Fábio Pereira Beco. Desproviu o recurso, acompanhando o revisor. O 5 da pauta, 5 da pauta. Revisor, acompanhei o revisor. o 6 da pauta, Qual que é esse? 6 da pauta de Cáceres, É o Cairo Lourival Faria lá? Macedo. Cairo Faria Macedo e João Eduardo Mamori França. Esse é de Cáceres? Qual? Cáceres, É o Cairo 937. Faria Macedo, 6 da pauta. 65937. 65937, eu não estou achando ele aqui não, Orlando. Acho que É? pode pular ele. Se eu não achar, vamos eu... pular, vamos pular. Vamos pular ele, porque eu não estou achando ele aqui. não. O 7 da pauta, que é Capital Apelante Avelino Lens. A do Avelino Lens, eu estou provendo o recurso para readequar a pena para 5 anos e 3 meses e 525 dias. Mantemos no mais a sentença. Está acompanhando aí o relator ou revisor? Não estou com os dados aqui. O desembargador relator, o desembargador Rondon, deu provimento parcial, retificando a pena base, né, e aplicando o parágrafo 4º. O desembargador Orlando deu
parecer, deu julgou parcial provimento, adequando para 3 meses acima do mínimo legal. E 5 anos e 3 meses corresponde ao voto de Vossa Excelência. Tá. Então ficou com o revisor, né? Ficou com o revisor? É. 53 meses. O 8º, desembargador Rui, também a pedido de vista, é o de a marca de Poconé. Ministério 8º. Público apelante. É o tráfico. Revisor. Acompanha revisor. O 9º, da comarca de Sinop, Esther Machado de Vargas. O 9º, acompanhei o relator. Acompanhei o relator no Aí 9º. acabou, né? Ficou faltando só o... Qual que tá faltando? Certo, né? Eu tenho um de Cassis aqui que é Lourival Gonçalves e Simão Bação, é esse? Não, é Cairo e João Eduardo de Cáceres. Deixa eu ver se eu voto. Não, esse aqui eu não votei não, do... Esse aqui eu não votei não. 6, né? Aqui, ó, desembargador. Hã? 6. Ué, prendeu então? Ah, tá. Então, não, que eu entreguei um, foi o outro junto, né? Então, eu tô com o revisor nesse aqui. Ok. O 65937-2015 de cá, estou acompanhando o revisor. Aqui acho que prendeu com o grampo, né? E esse aqui já foi, é o 78.903-2015, de Lourival Gonçalves Simão Bação? Qual que é esse? Já foi? Qual que é esse? 78. 78, que número que é da pauta? Não, 78 não tem. Nossa, vamos andando aí, se for tá aqui, se não tiver, passa para a próxima. 47 da prova. Vamos andando aí. 47? Chegou. 47 já foi. Já foi, Esse né? que o desembargador participou, o desembargador Rondon, né? 47 já foi, do Lourival e Simão. Isso, já foi, né? Vamos lá? O 10º de quem é? Desembargador Rui, o 10º é de Vossa Excelência. Recurso em sentido estrito. Parecer pelo desprovimento do recurso. Aqui estou de acordo com o parecer desprovendo o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão desclassificatória do juiz. Ok, desembargador Marcos? O 11 tem um pedido de adiamento. do Tem um desembargador pedido de Rui. adiamento, que eu não sei se ele pretende fazer sustentação ou não. Pode pedir um adiamento, eu estou deferindo o adiamento. Então, adiado o 11 da pauta geral. Adiado, a defesa pediu, então O 12 é o senhor. vai, Tá. você vai fazer, vai falar que não tem regimentalmente, aí ele não pode falar, vai alegar cerceamento de defesa, nós vamos esticar. Então, um adiamento não vai acontecer Não vai nada. falar, não tem problema nenhum, não vai Não é isso? trazer prejuízo nenhum. Porque você julga, fala que não tem, aí ele vem e fala, mas a decisão não sei não onde, papai, e aí fica um com esse. Então aí aguarda ali, né? Então, É verdade. O 12 é da minha relatoria, recurso em sentido tá bom, estrito. maior. É, Que, aliás, eu roubo. acho que todos eles deveriam, eu sou contra as sustentações orais, não. Eu acho que a ampla defesa seria qualquer dos recursos trazidos, meu modo de ver, pessoal, não ia ser cabível a sustentação oral. Não há razão para não. O Ministério Público tem a possibilidade ainda, com custos leves, de se manifestar oralmente. Eu acho que é porque o réis ele vê como se fosse a sentença de pronúncia, né? Por isso que eles não... Mas nem sempre vai ser réis a sentença de pronúncia. Só que o regimento ele não fala não pode, ele cita os recursos que pode, nesses que pode ele não cita o réis. Bem, o 12 é da minha relatoria, recurso em sentido estrito, é roubo circunstanciado, prisão preventiva, gravidade genérica do crime, possibilidade abstrata de evasão, não preenchimento dos requisitos 312 CPP,
ausência de perigo à liberdade, condições pessoais favoráveis, recurso desprovido. Estou desprovendo o recurso. Embaixador Rui? 13 do senhor. O 13 é recurso sentido estrito. Homicídio triplamente qualificado, pronúncia, recurso defensivo, posse irregular de arma de fogo com identificação suprimida, pretendida desclassificação, ausência de provas de adulteração de sinais, possibilidade, exclusão das qualificadoras, inviabilidade, conjunto probatório que demonstra a ocorrência das causas de graduação do crime, competência do tribunal de júri, recurso parcialmente provido apenas para desclassificar a questão da posse irregular, que foi feita perícia, não foi supressão, é desgaste natural. Estou apenas desclassificando o crime de posse irregular de arma de fogo com identificação suprimida para aquele tipificado no artigo 14. No mais, estou mantendo a sentença. Pois é, aí entra aquele problema que eu posso fazer isso na sentença de pronúncia se está em conexão com o delito de homicídio e a visa atrativa do júri. Seria os jurados deveriam fazer isso? Mas veja só, eu não estou tirando o júri, eu estou só desclassificando. Ele vai ser levado para o júri, mas numa outra classificação. Pois é, mas isso não é o mérito, né? Isso é o mérito do crime conexo. Eu tenho entendimento de que, uma vez reconhecido a competência do júri pela pronúncia, as demais são, pela via atrativa, levadas ao júri. Não cabe, me parece, o tribunal se pronunciar a respeito, a não ser o júri. Eu penso o seguinte, se nós podemos, inclusive, analisar a permanência ou não de qualificadoras... Sim. É um réu. Sim. E a pretensão desclassificar o do porte do crime de posse irregular de arma de fogo, com identificação suprimida, para o artigo 14. É só desclassificação, quer dizer, permanece a competência do tribunal do júri, mas com uma nova roupagem jurídica. O desembargador Rui está entendendo. Sim, que seria do E tribunal do júri. O recurso ataca a sentença, né? Se a sentença está equivocada, fez uma metodologia. Eu me oponho da seguinte forma: eu mantenho a pronúncia, com conclusão, entendendo que, uma vez sustentado o crime contra a vida, os crimes conexos são encaminhados imediatamente ao juiz natural, que é o júri. Lá caberá ao júri definir qual é a reputação. Não reconhece a possibilidade do juiz excluir, por exemplo, o porte? Aqui, eu penso da seguinte forma: se eu tenho um crime conexo com mínimo de possibilidade de ocorrência, eu tenho que encaminhar ao júri. Se eu entendo que não tem, de duas uma, eu daria o quê? Um habeas corpus de ofício para excluir da denúncia aquele crime. Mas alterar, como disse Sua Excelência, o exame deu que era desgaste natural. Ora, essa análise é mérito. Para saber se é o desgaste natural, quem vai fazer a apreciação sobre o todo é o juiz natural, é o júri. Então, isso deve ser encaminhado ao júri. Lá vai ser equalizado. Então, eu não tenho como excluir. Esse é o meu pensamento, eu venho adotado assim, né? Os crimes conexos são, pela via atrativa, levados ao júri. Na pronúncia não se manifesta sobre isso. Admitem excepcionalidade. Se você tivesse devidamente demonstrada, você poderia até conceder um habeas corpus de ofício. Agora, saber, a perícia diz, pelo desgaste natural. Bom, mas isso é o mérito do próprio laudo. Caberá ao jurado analisar o mérito do laudo. É o jurado que faz isso. Eu, por exemplo, eu manifestei esse meu entendimento pela natural filtragem que a sentença de pronúncia tem que fazer, que é um juízo de admissibilidade para que aquele fato seja levado a conhecimento do tribunal do júri. Então, existe realmente uma filtragem antecedente ao julgamento do tribunal do júri. E é por isso que eu entendi que nessa situação o juiz pode
até alterar a classificação do crime, claro, sem suprimir a competência do Tribunal do Júri para apreciar, mas, claro, com uma outra qualificação jurídica. Senador Marcos? Eu estou de acordo. Então, por maioria, foi provido parcialmente. 14 do senhor. 14 é da minha relatoria, é recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado, citação pessoal frustrada, citação por edital, decreto de prisão preventiva, não preenchimento dos requisitos 312. Eu estou desprovendo o recurso. Não está presente as situações realmente para se decretação da prisão preventiva. O crime aconteceu em 2004. Depois de 6 anos, o réu, quando foi chamado na delegacia, ele foi lá, compareceu, prestou depoimento e depois ele não foi encontrado. 10 anos depois. Agora, isso não significa que ele tenha foragido do distrito da culpa. Então, eu estou desprovendo o recurso, mantendo a decisão do juiz. Depois de 10 anos ele fugiu de novo? Não, ele não fugiu, veja só. O crime aconteceu em 2004. Não foi localizado. Olha, não andou o inquérito. 6 anos depois do cometimento do crime, a polícia foi lá, intimou, ele compareceu, prestou depoimento. Só que agora, depois que foi denunciado e coisa e tal, ele não foi encontrado. Ele é de Minas Gerais, possivelmente ele deve ter voltado para lá, porque inclusive tem alguns registros lá de posse de drogas, de maneira que não está caracterizado realmente que ele fugiu do distrito da culpa para se furtar a aplicação da lei penal. Então, E o STJ tem sido rigoroso nesse sentido da diferenciação, né? Situação de fuga, evasão mesmo, né? E não eficácia dos meios de encontrá-lo, né? De identificá-lo, né? Quando isso acontece... Uma coisa é furtar-se a persecução, outra é furtar-se a prisão em flagrante e outra é a eficácia da atividade do aparelho judiciário em encontrá-lo, né? A gente tem que Eu só digo uma coisa navegar aí, né? para o senhor. Estou de acordo. A única forma de encontrar réu desse jeito é com mandado de prisão. Ele não vai aparecer, ele não vai voltar, e o judiciário também não vai procurar. é verdade. O 15 da pauta é do desembargador Rui. Parecer é pelo parcial provimento. Hoje eu estou atrasado no adiantamento, como se diz. O 12 nós já julgamos? Já. Já. 12 já. 12 e o 13. E Lucas do Rio Verde, 22463. 12 é o 97681. 12 é 97681. Então aqui realmente tem que despedir a minha assessoria, porque está ruim demais. 72942? Senhor presidente, me perdoe, qual que é o que está em julgamento? Pauta é o comarca de Lucas do Rio Verde, apelante do Ministério Público, e apelado Elias Ribeiro Rodrigues. E também Sidney Pereira da Silva. É um roubo. 22463. 22463, foi o que eu acabei de 22463. perguntar. Ô, senhor presidente, aqui eu estou disposto para apreciar o provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar Elias Ribeiro Rodrigues e Sidney Pereira, o artigo 307 do Código Penal, aplicando a pena mínima e deixando claro que ela encontra-se extinta pela prescrição. É isso que nós chegamos ao ponto. Qual que é o próximo? É só anunciar, 16 é o 53.170? 53.170. Cáceres, né? Aqui, então...
Provi os recursos de Andréa Joana Charupa e de Maxwell Nassardem Figueiredo. E provi também parcialmente o recurso de Flávio Aparecido Martins Gonçalves, também de Cosmo Porfírio de Souza, de Anderson de Barros Miranda, de Meire Ferreira Pereira, de Eliésio Ferreira de França, de Erivaldo Aparecido Silva Minari, Marcos Agostinho Moura, Paulo César da Silva, e desprovi o recurso de Alfredo Miranda. É assim que julguei. Desproveu. Provi Proviu de todos, menos do Alfredo provi parcialmente Miranda. e menos do Alfredo Miranda. Menos do que eu Alfredo desprovi. Miranda. 17. O 17, desembargador Rui, 17. Pelchorel. São processos grandes, né? Parecia Então, pelo por isso que a leitura não da ementa, mas do dispositivo. Desprovi os recursos de Alex, de Ademir, de Damião. Não, esse Esse- é o não. 19, né? Qual que é que está jogando? É o 17, que é o 68443. Pochorel. Cochorel. Ok. Então, esse aqui, por exposto, provi parcialmente o recurso de Emerson Soares Miranda. E somente isso. Ok. Provimento parcial do recurso. O 19, desembargador Rui, é da comarca de Nova Monte Verde. que Era tem aquele vários lá, né, que eu tava exatamente. lendo O Alex, focadamente. Ademir. É o 121639. Então, desprovi os recursos. Todos. Eles. Todos. De acordo com o parecer. Desembargador Rui, o 21 também é de Vossa Excelência, o parecer pelo provimento do recurso ministerial. Provi o recurso do Ministério Público para condenar o Abimael Ferreira no crime do artigo 184, parágrafo 2º. Direito autoral. Isso. E aqui estou declarando também Extinta? prescrição, né? Ok. Desembargador Rui, o 22 é de Vossa Excelência, da comarca de Campo Verde, é o 150775, parecida pelo provimento parcial. Provi parcialmente o recurso de Vinícius, né? Vinícius Batista de Souza, não é isso? Exatamente. Ele é sem revisão. Ok. A coisa anterior, desembargador Rui, você não espera o trânsito julgado, então? Isso aqui nós já trouxemos aqui para a Câmara. A gente poderia esperar o trânsito Eu faço uma nota, eu tenho feito uma nota. possa executar
O 23 é de Vossa Excelência da Capital, apelação 173.627, parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Esse é o 23? 23. O 22 já jogou no Campo Verde? Já. É, o 23 é Vinícius já. 173.627. Então, o 173.627 de 2014, eu provi parcialmente o recurso no período passivo, não no período passivo. Ok. O 22 já foi, né? Já. Tem uma arma de guerra. O 24. Uma arma de guerra. O 24 é de Vossa Excelência também, desembargador Rui, apelação 173.747. Tóxico. Desprovi os recursos. Ok. O 25, capital 174.995, apelação. Parecer pelo provimento. Para absorção. Provi parcialmente o recurso. E substituição, etc. Parcialmente provido. Parcialmente provido, né? O Porque tem uma coisa aqui que furtou o ventilador, montou o tamanho. Isso que é parcial. O 26 é de Vossa Excelência também, é a apelação 2023, de Feliz Natal. Desprovido. Os recursos do Ministério Público, Juliano e de ofício, fiquei a pena. O 30 de Lucas do Rio Verde,
25776. 28. Neguei provimento. Negado provimento. 28 já jogou? 30. Não, é porque eu separei só os desembargador Rui e depois coloco os de vocês para não fazer confusão. Não, 28 é dele também. 28? Só se foi desse que o desembargador Rondon participou. 28 já julgou. 28, 29. 28, 29. Já julgou. 31, desembargador Rui, Sinop. Relação 27, Parcialmente provido. O recurso de José Mauro Velara, né? de acordo com o parecer. Isso. O 32, desembargador Rui, parecer pelo desprovimento de Varja Grande. Na revisão. Relação 33744. Tá desde julho na revisão. Várzea Grande. Desproviu o recurso. Recurso desprovido. O 33, desembargador Rui, da comarca de Sorriso. Desuído, neguei Isso. O 34, de Porto Alegre do Norte. Ministério Público apelante. desprovido. Recurso desprovido. O 35, desembargador Rui, da comarca de Cláudia. 38.813. Provi parcialmente o recurso só para retificar A pena. Provido parcialmente. o regime. O 36, da comarca de Marcelândia. Relação 40.219. Provi parcialmente o recurso. Ver parcialmente o recurso. O 38, de Itiquira. Relação 49.152. Desproviu o recurso. De acordo com o parecer. O 39, desembargador Rui, de Tangará da Serra. Também desproviu o recurso trabalhado Paulo Barbosa. Isso. O 40, de Rondonópolis, apelação 60782. Eduardo Alves da Silva, provi Isso. parcialmente o recurso. Retificar a pena. O 42, da comarca de Primavera do Leste, Aham. Desprovi o recurso também. de acordo com o parecer. 44, desembargador Rui, da comarca da capital, 69523. Provi o do Judson, né? É do Judson. Provi o recurso dele na pretensão sucessiva, ou do pedido sucessivo da pretensão recursal, né? Sim, proviu, né? O 61, desembargador Rui, é da comarca de Sinop. Execução, agravo da execução. Desprovi. Provido, né? O último desembargador Rui relatou. Isso aqui é o negócio da pena da data lá. Da data, né? base. Agora, acho que o senhor é relator, desembargador. Eu não tenho. Revisor. Desembargador Rui. Nenhuma divergência, então. Só anunciar. O 18. O 18, estou desprovendo o recurso. É tráfico de drogas, materialidade comprovada. O 18. O 20 é falsidade ideológica e peculato. Eu estou... extinção da penalidade pela prescrição retroativa. Eu estou provendo o recurso. O 43. 43 é estupro de vulnerável. Eu estou provendo parcialmente o recurso. O 46 é crime de roubo. Estou desprovendo o recurso. 48. Estou desprovendo o recurso, de acordo com o parecer ministerial. O 50. Estou desprovendo o recurso, tráfico de drogas. O 51. Eu estou negando o provimento ao recurso. O 52, eu estou... crime de estupro. Eu estou negando o provimento ao recurso, mas de ofício estou readequando a pena.
O 54 é ameaça, eu estou provendo parcialmente o recurso. O 55, estou reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição levantada pela Procuradoria. O 56 é lesão corporal, eu estou provendo recurso, absolvendo o réu, reconhecendo em dobro para o réu. O 57 é furto qualificado, eu estou provendo o recurso do Ministério Público. O 58 é latrocínio, eu estou provendo parcialmente. Não, estou conhecendo parcialmente, mas desprovendo o recurso, mantendo a sentença. E o 60 é restituição de veículo, eu estou em consonância com o parecer ministerial, estou desprovendo o recurso. Tem mais? Desembargador Marcos, todos em revisão. Desembargador Marcos, os de Vossa Excelência agora. 27 é lesão corporal em ambiente doméstico, a pretensão de ser aplicado o mínimo legal, o parecer é nesse sentido, eu estou acolhendo a tese, portanto, provimento. 41, condenação por homicídio culposo, a pretensão absolutória, orientação ministerial pelo desprovimento, eu estou mantendo a sentença tal qual, portanto, desprovido o recurso. Desembargador Marcos, o 45. Vias de fato em ambiente doméstico, e aqui a discussão sobre a agravante. Procuradoria pelo desprovimento, eu estou também acolhendo a orientação ministerial e mantendo a decisão, portanto, desprovido o recurso. Desembargador Marcos, o 49. 49, embriaguez, pretensão de reconhecida a prescrição e, no mérito, redução da pena. Também relacionando ao tempo da suspensão do direito de dirigir. A Procuradoria opina pelo desprovimento, rejeitei a prescrição, não a identifiquei. E, no mérito, eu mantive a sentença também, portanto, desprovido o recurso. Desembargador Marcos, o 53. 53, posse irregular de arma de fogo, pretensão no sentido, pela absolvição, a Procuradoria opina pelo desprovimento, estou também mantendo a sentença, portanto, desprovido o recurso. E o 59, desembargador Marcos. 59 também embriaguez, pretensão de pena mínima, Procuradoria pelo desprovimento. Eu estou também no compasso da orientação ministerial, mantendo a sentença e desprovendo o recurso. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.